Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais uma aula de redação, mais uma aula sobre competência 4, sobre elementos de coesão textual. Dessa vez falando sobre os pronomes relativos. Já falamos sobre as conjunções coordenativas, já falamos sobre as conjunções subordinativas adverbiais. Dessa vez vamos falar sobre os pronomes relativos, que apesar de serem pronomes, fazem um papel parecido com o das conjunções. Ligam orações, só que além de ligarem, eles fazem o que todo pronome faz, aquela retomada de itens que já foram citados, que já foram mencionados anteriormente. Eu já trago para vocês justamente essa definição, esse conceito. O que são os pronomes relativos? O pronome relativo é aquele que liga duas orações, ou seja, ele exerce um papel, uma função muito parecida com a das conjunções. Só que ele tem um algo a mais. Além de ele ligar duas orações, ele substitui na segunda oração um termo que já foi expresso na primeira oração. Ou seja, ele vai, além de juntar duas orações, no caso uma oração principal com uma oração subordinada adjetiva, tem uma oração específica aí em jogo, ele vai substituir um termo que iria se repetir. Eu vou mostrar para vocês com exemplos como seria essa repetição. Olha esse primeiro exemplo, tem um período simples aqui. Observa comigo. Falamos sobre Machado de Assis. Período simples, uma oração, sentido completo e tal. Olha esse outro exemplo, outro período simples. Machado de Assis reflete o espírito realista no Brasil. Eu tenho duas informações distintas, em períodos distintos, em períodos separados. Só que agora eu quero juntar essas duas informações em um único período. Eu tenho algumas formas diferentes de fazer isso. E uma delas é justamente transformando uma dessas orações justamente em uma oração subordinada adjetiva. Só que quando eu fizer isso, perceba que tem um item que se repete. Veja que o termo Machado de Assis aparece tanto na primeira quanto na segunda oração. E eu preciso que ele não se repita. Então, o que é que vai acontecer? Nós vamos substituir o que seria a segunda aparição do termo Machado de Assis por um pronome relativo. E nessa junção eu teria o seguinte período composto. Falamos sobre Machado de Assis, que reflete o espírito realista no Brasil. Ou seja, este que, a palavra que aqui, exerce a função de pronome relativo, porque além de juntar a oração principal com a oração subordinada adjetiva, ela está retomando, substituindo, na verdade, um termo que iria se repetir, que seria Machado de Assis. Veja que lá nos dois primeiros exemplos, Machado de Assis aparece nas duas orações. Nesse caso, vai aparecer só na primeira, porque na segunda oração, que agora exerce a função de oração adjetiva, o termo Machado de Assis foi substituído pelo pronome relativo que. Vamos ver outro exemplo. Estudamos Einstein, Albert Einstein. Período simples. Dá uma olhadinha nesse outro período simples. Einstein descobriu a teoria da relatividade, ou seja, mais um termo se repete, dessa vez Einstein. E eu quero fazer a mesma coisa que eu fiz lá em cima. Eu quero juntar esses dois períodos simples, transformando em um período composto, só que eu não posso repetir o termo Einstein. Então, na segunda oração, o termo Einstein vai ser substituído também por um pronome relativo. Estudamos Einstein, o qual descobriu a teoria da relatividade. Então, o qual vai fazer o papel de pronome relativo porque, além de juntar, de ligar duas orações, está substituindo na segunda oração um termo que já apareceu na primeira oração, que nesse caso é Einstein. Então, para evitar a repetição do termo Einstein, nós utilizamos aqui o pronome relativo. Dá uma olhadinha nesse outro exemplo. A sala é confortável, o outro período simples.
Eu estudo na sala. Outro período simples. Veja que eu tenho duas informações distintas em períodos distintos. E agora eu quero juntar essas duas informações em um só período. E eu tenho o seguinte: a sala onde estudo é confortável. O que aconteceu aqui? Ao invés de eu repetir o termo sala, que apareceu duas vezes nos dois exemplos anteriores, eu substituí o que seria a segunda aparição do termo sala pelo pronome relativo onde. Então, a princípio, qual é a função do pronome relativo? Ele vai fazer um papel parecido com o da conjunção, só que ele vai fazer um algo a mais. Porque nas orações adjetivas nós não usamos conjunções e sim pronomes relativos, porque nós precisamos justamente desse algo a mais. Nós precisamos de um item que, além de conseguir ligar, conectar duas orações, ele faça uma retomada de um termo que foi mencionado na oração anterior, evitando justamente essa repetição. Essa é uma das funções dos pronomes. Ele substitui, né, ou acompanha substantivos, geralmente fazendo essas retomadas, evitando justamente essas repetições. Não seria diferente com o pronome relativo. E eu trago para vocês agora justamente a tabela. Quais são os pronomes relativos? Nós já vimos lá nos exemplos o pronome que, nós já vimos o pronome o qual, nós já vimos o pronome onde. Esses aqui são os pronomes relativos. Nós temos o pronome o qual com suas variações, o qual, a qual, os quais, as quais. Nós temos o pronome cujo com suas flexões também, cujo, cujos, cuja, cujas. Nós temos o pronome quanto com suas variações, ou seja, esses três pronomes primeiros são os pronomes variáveis, o qual com suas variações, cujo com suas variações, quanto com suas variações. E nós temos os pronomes que são invariáveis, os pronomes que não se flexionam, que são o pronome relativo que, o quem, o onde, o quando e o como, tá? Esses são os pronomes que não se flexionam. Até aqui, tudo bem? Só são esses os pronomes. A gente está vendo aqui um monte, mas na verdade eu tenho aqui variações, na verdade, dos pronomes o qual, o cujo e quanto, e os invariáveis que, quem, onde, quando e como. Então, já entendemos a princípio qual é a função do pronome relativo. Substituir, primeiro, ligar duas orações, a oração principal com a oração subordinada adjetiva, fazendo com que um termo que iria, na verdade, substituindo um termo que iria se repetir na segunda oração, que é a oração subordinada adjetiva. Bem, o que a gente vai ver a partir de agora é que desses pronomes aqui, eu tenho pronomes que têm uso, por apresentarem uma certa neutralidade, tem um uso quase que genérico, ou seja, eu posso utilizar em quase todas as situações. Mas eu também tenho pronomes de uso restrito, de uso específico, e nós não podemos trocar ou utilizar um pronome de uso específico em qualquer situação, e é isso que nós vamos ver a partir de agora. Eu começo com os dois pronomes relativos que têm uso quase que irrestrito, que são os pronomes que e o qual com suas variações. Inclusive, eu chamo a atenção de vocês para o seguinte: já que tanto o pronome relativo que quanto o pronome relativo qual, com suas variações, com suas flexões, têm o mesmo sentido, eles podem ser substituídos um pelo outro, então eu sugiro que, ao produzirem, sempre que se depararem no seu rascunho com o pronome relativo que, tenta substituir pelo pronome relativo o qual. Por que, Diego, essa substituição é necessária? Porque a palavra que, além do pronome relativo, vai ter várias outras funções. E, fatalmente, você vai precisar repeti-la bastante, tá? E em alguns momentos você não vai conseguir substituir. Enquanto conjunção integrante, por exemplo, das orações subordinadas substantivas, você não vai conseguir substituir
a conjunção que. No caso do pronome relativo, você consegue substituir pelo pronome o qual, ou dependendo da situação, em um dos outros pronomes que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, tenta evitar o uso do pronome relativo que, porque vocês vão precisar da palavra que com outras funções. E aí, se você fica usando demais a palavra que, sendo que dá para fazer algumas substituições, você vai criar um fenômeno negativo, inclusive, que alguns linguistas chamam de queísmo, que é justamente a repetição da palavra que, pelo fato de ela ter várias funções, ela pertencer a várias classes gramaticais. Então, sempre que possível, evita a repetição da palavra que, evita o uso do que enquanto pronome relativo, já que em alguns momentos você não vai ter essa opção. Mas vamos falar aqui sobre o pronome relativo que, pronome relativo qual com suas variações, suas flexões. Como eu já disse, trata-se de um pronome relativo que possua neutralidade, ou seja, o seu uso é irrestrito, o seu uso que não se refere a uma coisa específica, a um termo específico, a um ser específico, pode ser usado para se referir a pessoa, coisa, lugar, tempo, dentre outras situações. Por exemplo, gosto muito do feijão que minha avó faz. Posso de boa transformar, substituir pelo pronome o qual. Gosto muito do feijão o qual minha avó faz. Olha outro exemplo. Esse primeiro caso eu estou me referindo a uma coisa, tá? É uma coisa qualquer. Feijão. Olha outro exemplo. Reencontrei a professora que me alfabetizou. Estou retomando uma pessoa. Poderia simplesmente dizer: reencontrei a professora a qual me alfabetizou. Tenho aqui uma retomada de uma pessoa. Pode ser também lugar. Visitei a escola em que me formei. Eu posso simplesmente trocar. Visitei a escola na qual me formei. Olha outro exemplo agora com tempo. Os tempos em que apenas se cobrava tabuada já se passaram. Posso simplesmente trocar esse que por o qual, fazendo a junção com a preposição. Os tempos nos quais apenas se cobrava a tabuada já se passaram. Então, percebam que o pronome relativo que e o pronome relativo o qual, com suas variações, com suas flexões, eles podem se referir, eles podem retomar praticamente qualquer coisa, já que eles não têm um uso específico, diferente de outros pronomes que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Então prestem atenção. Os pronomes que vão aparecer a partir de agora têm uso restrito. Você tem que tomar muito cuidado, porque é muito comum as pessoas usarem os pronomes que eu vou mostrar aqui como se fosse o que ou então o qual, quando na verdade eles não têm esse uso irrestrito. E o primeiro que eu trago para vocês é o pronome relativo quando. Gente, preste atenção. Quando? Quando, além de ser uma conjunção subordinativa adverbial temporal, veja, indica tempo. Então, enquanto pronome relativo também vai indicar tempo e apenas tempo, apenas ideia de tempo. Não posso trazer outra ideia além da ideia da noção de tempo. Acompanha comigo no exemplo. O período da infância, quando predomina a ingenuidade, foi tematizado pelos românticos. Perceba que esse quando está retomando a palavra período, que traz uma noção de tempo. Então, nesse caso, bem colocado, bem aplicado, nenhum desvio, nenhuma inadequação. Só lembrando, gente, que lá na competência 4, para você estar no nível 5, um nível mais alto, não se admite nenhuma inadequação. Então, se porventura você utiliza um pronome relativo que tem um uso específico com um uso diferente daquele que ele sinaliza, você já tem ali uma inadequação. Logo, você não tem o nível mais alto, não consegue ficar no nível mais alto. Vamos para outro pronome. Esse aqui, gente, campeão de vendas, campeão de inadequações, o pronome relativo onde. Prestem atenção para tudo agora e preste atenção.
O pronome relativo onde, preste atenção, onde, da ideia de quê? Da ideia de lugar. Logo, só pode ser usado com função locativa. Gente, eu já corrigi tanto texto que eu já perdi as contas, em que as pessoas utilizavam o pronome relativo onde para retomar itens que não dão ideia de lugar. Por exemplo, coisas... períodos, né? Nós vivemos um momento onde o mal predomina. Gente, esse onde está retomando o período, e período é noção de tempo e não de lugar. Então tá errado, tá inadequado. Tenho aqui uma baita de uma inadequação, o que me tiraria do nível 5 da competência 4, mesmo que meu texto tivesse recheado de conectivos intraparagrafais, interparagrafais, enfim. Mas se tivesse uma inadequação, se tiver uma inadequação, eu não consigo ficar no nível mais alto. Olha um exemplo aqui, o primeiro exemplo sobre o pronome relativo onde. Dificilmente evolui o país onde se desrespeitam as leis. Gente, uso adequado nesse caso. O onde está retomando país, que é um lugar. Então, não tenho nenhum problema, nenhuma inadequação nesse exemplo. Olha outro exemplo aqui. O caderno onde anotava a matéria sumiu. Aí você vai dizer, mas caderno é lugar? Bem, mesmo que seja conotativamente, dá para a gente se referir a caderno enquanto lugar. Lugar onde se anotam as coisas. Eu posso anotar no caderno, eu posso anotar no celular, eu posso anotar no quadro, eu posso anotar, enfim, eu tenho vários lugares em que eu posso fazer a anotação. Então, mesmo que seja com uma ideia conotativa, existe a ideia de lugar, por isso onde está adequado. Agora veja esse outro exemplo. Existe um problema onde precisamos resolver. Eita, o que foi isso, hein? O onde está retomando problema. Problema é lugar? Não. Problema é uma coisa, vamos dizer assim. Então eu tenho inadequação. Esse onde não pode ser utilizado aqui. Diego, como é que eu desfaço isso? Simplesmente tirando o onde e colocando o pronome relativo que é um pronome relativo que indica neutralidade, ou então o pronome relativo o qual existe um problema, o qual precisamos resolver. Aí sim eu fiz um uso adequado do pronome relativo. Então, tomem cuidado, pronome relativo onde só pode ser usado com função locativa e nada mais. Lembrem-se disso. Cuidado, esse aqui é o chefe da gangue, digamos assim. É o item que mais causa desvios de competência 4. Tá? Parece uma coisa boba, se você parar para prestar atenção no dia a dia, as pessoas usam bastante nos momentos de informalidade, mas de acordo com a variedade padrão da língua portuguesa, é uma inadequação utilizar o pronome relativo onde sem função locativa, tá bom? Vou mostrar mais um, que é o pronome relativo quem. O quem só pode retomar pessoas, sejam físicas ou jurídicas, ou então coisas personificadas, como em fábulas, por exemplo, que animais ou coisas têm ações, ações de seres humanos, né? Eles falam, eles têm sentimentos, enfim. Então, nesses casos, eu posso usar o quem para retomar um personagem que seja um animal. No caso de pessoas, não só pessoas físicas, mas pessoas jurídicas também. Eu posso utilizar o pronome quem. Dá uma olhadinha nesse exemplo. O diretor com quem falei após a reunião exigiu a diminuição de gastos. Veja que o quem está retomando diretor, que é uma pessoa. Então, esse quem está adequado. Posso sim utilizar. Olha esse outro exemplo. Paguei a dívida ao banco a quem eu devia. Veja que esse quem está retomando o banco. Aí você vai dizer, mas banco é uma pessoa? Banco não é uma coisa? Banco não é instituição? Mas vamos lembrar que, pelo menos aqui no Brasil, instituições são consideradas pessoa jurídica, tá? Então,
tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, eu posso fazer essa retomada com o pronome relativo quem. Não é só para pessoa física não, tá? Para pessoa jurídica também. Animais ou coisas personificados, no caso de histórias, enfim, de metáforas, de figuras de linguagem que você utilizar, tá bom? Trago para vocês agora o como. O como vai dar uma ideia de modo como tal coisa acontece. Por exemplo, não me agrada o jeito como me olha. O como, retomando o jeito, que é um modo como tal coisa acontece. Olha outro exemplo. As formas como tenta resolver o problema estão erradas. O como retomando as formas, tá? Então, esse como vai ser utilizado enquanto pronome relativo, retomando palavras que dão a ideia de modo, de como tal coisa acontece, de que forma tal coisa acontece. Eu tenho o quanto, da ideia de quantidade, retoma a ideia de quantidade, seja uma quantidade específica ou não, seja uma quantidade específica ou uma quantidade superficial, né? Se eu tenho ideia de quantidade, mesmo que seja uma quantidade não concreta, não específica, seja uma ideia vaga, é isso que eu queria dizer. Mesmo que seja uma ideia vaga de quantidade, onde tem uma quantidade específica, mas teve ideia de quantidade, dá para usar o quanto. Por exemplo, tudo quanto sei, devo à minha mãe. Olha outro exemplo aqui. Farei tantas exigências quantas forem necessárias. Então, no primeiro exemplo, quanto, retomando tudo, que é uma ideia de quantidade meio vaga, mas é uma ideia de quantidade. E exigências aqui também, muitas exigências. Então também tenho ideia de quantidade, reforçada aí pela palavra tantas, antes da palavra exigências. E a gente termina essa apresentação de pronomes relativos com o uso específico com um cujo. E eu quero que vocês tomem cuidado com esse pronome relativo, porque o cujo, com suas variações, ele só pode ser usado também em uma situação específica. Inclusive, em todos os outros casos, se eu quisesse substituir qualquer um desses outros pronomes por que ou qual, eu poderia. Mas no caso do cujo, somente o cujo pode ser usado, que é justamente quando eu tenho relação de posse, relação de pertencimento entre o item que vem antes do pronome cujo e o item que vem depois desse pronome. Por exemplo, preste atenção aqui nesse período composto. Assistirei a banda cujas músicas ouço desde pequeno. Veja que aí, antes da palavra cujas, do pronome relativo cujas, eu tenho a palavra banda e depois eu tenho a palavra músicas. Observe aí a relação entre banda e músicas. Eu tenho músicas que pertencem à banda, as músicas da banda. Veja que tem uma relação de posse, veja que tem uma relação de pertencimento. Nesse caso, nós utilizamos o pronome relativo cujo, não dá para usar outro, não dá para usar que, não dá para usar o qual. No caso de relações de pertencimento entre o item que vem antes do pronome relativo e o item que vem depois, a gente só consegue utilizar o pronome relativo cujo. Olha esse outro exemplo. Evito os parentes cujas opiniões me irritam. Dá uma olhadinha na relação entre opiniões e parentes. Opiniões e parentes. Veja que os parentes têm opiniões. As opiniões dos parentes. Então, nesse caso, relação de posse, relação de pertencimento, usa-se também pronome relativo cuja. E eu quero terminar com uma observação que acontece aqui com um cujo. Preste atenção. Percebam que no caso dos pronomes que são variáveis, os que conseguem se flexionar, no caso do o qual, no caso do quanto, eles vão concordar com o termo que vem antes. Mas no caso do cujo, apesar de ele retomar o termo que vem antes, a concordância acontece sempre com o termo que vem depois. Então, fiquem atentos a essa observação do pronome relativo cujo. Ele retoma o termo que vem antes, assim como todo pronome relativo, mas ele concorda
com o termo que vem depois. Tomem cuidado com isso, ok? E assim nós terminamos a aula sobre o uso dos pronomes relativos. Um abraço para vocês, bons estudos e até a próxima aula.